Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Com saúde? Espero que sim. Bom, vamos iniciar mais uma aula. Dando sequência à nossa série de resoluções de vestibulares, hoje nós teremos a resolução do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, de 2019, ok? É uma prova relativamente simples, né? Se a gente comparar, por exemplo, a Unicamp, mas vamos começar então. São 4 questões, tá? E todas as questões são baseadas neste texto que foi extraído da BBC, é um jornal britânico, é um texto informativo que traz uma pesquisa sobre a World Wide Web, que seria aí uma trama, uma rede entre as raízes das árvores, as raízes das árvores, né? Então, eles descobriram, através de uma pesquisa, que existe uma conexão entre as raízes das árvores e até com outros vegetais na floresta. Todas elas estão interligadas, né? E aí eles dizem que essa rede tem aproximadamente 500 milhões de anos, tá? E aí eles vão mostrar também a importância dessa rede e dessa conexão entre as árvores e os vegetais, até para o meio ambiente, para o clima, tá bom? Então é um texto, uma pesquisa científica que foi levada ao jornal BBC e eles pegaram aqui pro vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, tá? Então vamos à primeira pergunta. Então nós temos aqui, de acordo com o texto, a World Wide Web, conhecida como a Internet das Florestas, corresponde. E aí nós temos algumas alternativas e como eu dei um resuminho para vocês, esse texto informativo ele traz a pesquisa de que existe uma complexa trama de aproximadamente 5 milhões de anos entre raízes, fungos e bactérias que conectam árvores e plantas da floresta. Então, a resposta correta seria a letra E, uma trama entre raízes, fungos e bactérias que promove conexões entre os vegetais da floresta, ok? Basicamente, a interpretação de texto é um texto científico, mas não é um texto com vocabulário tão complexo, tá? Até por eles fazerem essa comparação com a internet, enfim, tem muito vocabulário que a gente já conhece, que a gente já tem no português, né? Então, fica um pouco mais fácil de a gente interpretar, tá bom? Ler com bastante atenção, procurar essas palavrinhas que vocês já conhecem, e é totalmente possível, tá? É bem mais simples do que a Unicamp e a FUVEST, por exemplo. Basicamente a interpretação desse texto mesmo, tá bom? Vamos à segunda questão, questão número 10, nós temos, de acordo com o segundo e o terceiro parágrafos, os pesquisadores, e aqui eles até facilitam, né? Na próxima questão também, eles citam até o parágrafo onde a gente vai encontrar a resposta, né? Então aqui a gente está no segundo e no terceiro parágrafo do texto. Então, de acordo com o segundo e o terceiro parágrafo, os pesquisadores. E aí lá no segundo e no terceiro parágrafo, a gente tem o autor relatando que, de acordo com os dados da Global Forest Initiative, que abrange florestas de mais de 70 países, é a primeira vez que o mundo consegue entender o que existe debaixo dos nossos pés e a importância disso para a limitação das mudanças climáticas, tá? Então a resposta certa seria a letra C, e utilizaram informações da Global Forest Initiative, que abrange florestas de mais de 70 países, ok? Novamente, a interpretação de texto e ainda mais simples, né? Eles até citaram os parágrafos onde nós encontraríamos a resposta, ok? Letra C. Bom, na questão número 11, novamente eles vão citar o parágrafo, né, onde nós teremos aí a resposta.
E aí a questão tá assim, o trecho do terceiro parágrafo, just like a magnetic resonance imaging scan of the brain help us to understand how the brain works, this global map of the fungi beneath the soil help us to understand how global ecosystems work. E aí eles estão perguntando, né, esse parágrafo que tá dizendo assim... Assim como uma ressonância magnética do cérebro nos ajuda a entender seu funcionamento, este mapa global dos fungos debaixo do solo nos ajuda a entender como os ecossistemas globais funcionam. E aí a pergunta quer saber, tá querendo entender se estabelece uma relação de, e aí a gente tem as opções semelhança, causa e efeito, interdependência, alternância e divergência. A resposta correta seria a letra A, semelhança, né? Just like, se a gente traduzir do inglês para o português, seria assim como, tá? Ou como, e aí a gente tem essa relação de semelhança, de comparação, tá bom? Então a gente está eles estão comparando esse estudo que foi feito dessa trama, né, de raízes e fungos entre os vegetais da floresta com uma ressonância magnética do cérebro, que vai ajudar a entender como funciona esse ecossistema, tá bom? Global, esse ecossistema global tão antigo. Então, seria a letra A, semelhança. E aí, bem simples de a gente entender, aí logo no comecinho dessa frase que eles extraíram, no just like, tá? O like em inglês é um verbo, pode ser gostar, mas também tem essa relação de comparação, de semelhança. Então, por exemplo, like her, I don't like salad. Então, como ela, eu também não gosto de salada, por exemplo, tá? Então, just like tem essa ideia de comparação, tá? Assim como, ok? Então, resposta correta, letra A. E na última questão, novamente, eles citam aonde está a resposta. Nós temos aqui, in the excerpt from the fourth paragraph without penetrating them, the underlined word refers to. A questão está em inglês, mas também é possível da gente interpretar e conseguir entender, porque eles citam aqui, né? Fourth paragraph. Né? Muita gente não é fluente em inglês, nós temos conhecimento disso, mas muitas palavras nós já conhecemos. Os números, por exemplo, são muito comuns para nós, né? Então, fourth, então seria o quarto, e o paragraph é uma palavra que parece com português, né? Então, nós vamos lá ao quarto parágrafo para entender o que é esse pedacinho aqui, without penetrating them. E aí, outra palavra que nós que parece, né, com uma palavra que nós temos o português, de penetrar, ok? Então, vamos entender. Então, conforme a questão, no quarto parágrafo, os pesquisadores relatam que os fungos micorriza são os responsáveis por criar uma relação simbiótica com as plantas. Eles explicam também que há dois grupos de fungos micorriza, os fungos arbusculares, que penetram a raiz do hospedeiro, e os fungos ectomicorriza, que cercam as raízes da árvore sem penetrá-las, tá? Então, esse without penetrating them está se referindo a estes fungos que não penetram a raiz das árvores, ok? Sendo assim, a resposta correta é a letra D, trees roots. E aí nós estamos nos referindo às raízes das árvores, ok? Então, novamente, o texto está em inglês, é um texto científico, porém não tão complexo. As três primeiras questões estão em português, essa última está totalmente em inglês, mas como eu mostrei para vocês, é possível a gente interpretar, tá bom? E essa foi a resolução do vestibular de 2019 da Universidade Estadual do Amazonas, tá? Como eu falei para vocês, ela é relativamente simples se comparada à FUVEST, à Unicamp, por exemplo. Não é uma prova com questões sobre inglês especificamente, né? Vocabulário, gramática,
É uma prova também que traz a ideia de bilinguismo, né? Então a gente vai ter aí biologia em inglês, mas é tratada de uma forma bem mais simples do que na Unicamp, que também trabalha essa ideia de bilinguismo, tá? Então, o texto não é tão complexo, as questões não são tão complexas e eles ainda dão a ajudinha de citar os parágrafos onde nós vamos encontrar as respostas em 3 das 4 questões, tá? Então, bem mais tranquilo, uma prova bem mais tranquila, bem menos complexa, tá bom? Espero que vocês gostem e que ajude no estudo de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. See you!